Amém, muito obrigado. Queria dizer para mim, que para mim é um privilégio muito grande poder estar desfrutando desse momento com os irmãos do Parque Sueli hoje. Como ela disse, eu sou pastor auxiliar lá no Jardim 7 de Abril, auxiliando lá o ministério da igreja, do pastor Felipe Camacho, e pastor apoiador na congregação 1º de Abril, apoiando o ministério dessa igreja aqui, com muita alegria, com muita satisfação, que para mim é um privilégio. A minha esposa Marcela está aqui, nós temos 2 filhas e um menino de 13 anos de idade, que já entrou na adolescência e está vivendo todas as alegrias e crises, da adolescência. O João Gustavo, ele é lá do Jardim 7 de Abril, canta no Ministério de Louvor, do Ministério Infantil de lá da igreja. Irmãos, quando o pastor Pedro Vicente falou comigo a respeito do Congresso de Homens, ele me disse o tema e falou: olha, o Congresso é sábado e vai entrar pelo domingo também. Então, estou vendo ali Diácono Gersilei, só conhecia por foto. Também é um colaborador lá. Existem alguns membros aqui que eu recebi alguns nomes que são colaboradores lá, ajudando no Ministério da Palavra, Porque nem sempre também eu posso estar lá. Eu sou pastor da terceira idade, lá no 7 de Abril, e a gente também tem que, às vezes, estar dando atenção para as ovelhas, E aí a gente faz toda essa manobra, todo esse negócio. O Senhor está sempre no controle de todas as coisas, Deus é quem tem o controle e tudo vai dando certo quando Deus está na direção. E aí o pastor Vicente me falou, Pedro Vicente me falou que o congresso seria masculino, com um tema a respeito de homens, e seria sábado à noite. Ontem eu imagino que tenha tido um culto maravilhoso aqui. Algumas pessoas da congregação, eu creio que tenham vindo, porque eles foram informados a respeito disso. E hoje eu também trouxe um tema tratando do assunto o quê? Homem. E aí eu louvo a Deus porque é um congresso de homens, mas estão aqui com presença grande também, talvez até a maioria, mulheres. Eu queria louvar a Deus pela vida de vocês. E aí, a questão do homem, a gente tem vivido e visto, vivido como homem que sou, e visto na nossa sociedade através dos tempos. Eu já tenho 53 anos de idade, e aí a gente vai trazendo à memória o que era ser homem na infância, o que era a gente ver os adultos, sendo homem no tempo em que eu era criança. E aí, ao longo dos tempos, isso tem mudado, e agora parece que com uma velocidade muito maior. Muitas questões vêm acontecendo, e eu quero dizer uma coisa para vocês: como tem sido difícil ser homem nos dias de hoje. Parece que há todo um sistema que não quer somente destruir as famílias, mas eles querem atacar a liderança das famílias, e a liderança das famílias levantadas por Deus são os homens. Então nós precisamos ferir esses homens, nós precisamos atacar esses homens. Antigamente, nos tempos do Antigo Testamento, quando as nações partiam para a batalha umas contra as outras, elas queriam capturar quem? Queriam capturar o rei, queriam capturar o líder, porque capturou o líder, o exército perde o comando e entra em debandada. E é isso que esse sistema mundano, satânico, tem operado, de maneira a primeiro o homem e depois a mulher. A mulher, novamente, com aquela mesma receita de sempre, com engano, enganando a mulher. Primeiro engano que a mulher sofreu é de que ela poderia ser igual a Deus. E aí o segundo engano que ela vem sofrendo é que ela pode ser não somente igual, mas melhor que os homens. Um homem nunca conseguirá ser igual a uma mulher, e uma mulher nunca conseguirá ser igual a um homem, porque Deus fez ambos com propósitos e papéis diferentes para se complementarem. Então, os homens hoje vivem uma profunda crise de identidade. Os homens têm dificuldade de saber, irmãos espirituais, quem eles são de fato. Se você chegar para um homem jovem e fazer algumas perguntas a ele, ele vai começar
sociedade, o papel de um homem na família vai ser embaraçoso. Eu arrisco dizer que homens maduros hoje em dia já podem se embaraçar. Se perguntarem assim, na pós-modernidade, usou esse termo, acabou. Qual seria o papel do homem nos dias de hoje, tendo em vista os avanços das mulheres, as conquistas que ela, o camarada vai ficar no cantinho da parede e ele não vai ter uma resposta para falar à altura. Os homens têm tido dificuldade de saber quem são, como devem agir. O homem hoje está assustado, inclusive, com a nova mulher. O feminismo, irmãos, tem atacado com força os homens. E os homens, eles não têm, quando é questão de mulher, homem, que é um homem de verdade, ele não tem o costume de reagir. E aí ele absorve aquilo e ele fica coado no canto da parede e o sistema vem cada vez mais pressionando. Essa revolução toda, que vem acontecendo. Digo em relação às mulheres, porque elas hoje lideram grandes empresas. Você vai numa grande organização multinacional, você vê na diretoria muitas mulheres tomando decisões para ditar o rumo da empresa, para que a empresa avance. Elas, inclusive, governam países. Nós já tivemos aqui no nosso país uma presidenta da República. É uma mulher governando o país, várias outras. Na América Latina, tivemos vários países já governados por mulheres. Na Argentina, anteriormente, teve uma presidente também, Cristina Kirchner, mulher, esposa de um outro que tinha sido presidente. Então, as mulheres, elas vêm galgando posições na nossa sociedade. Elas direcionam a economia. Na década de 90, no início da década de 90, nós tivemos a primeira ministra da Economia. Os mais velhos aqui vão lembrar de Zélia Cardoso de Mello. Foi um desastre da economia, mas foi um avanço para as mulheres, porque a gente tiveram muitos homens ministros da economia que foram um desastre também da economia, Ela não teve sorte, ela não conseguiu dar jeito na inflação. Quem era daquela época sabe que nós vivíamos uma inflação de mais de 1000% ao ano no Brasil. Uma vez eu falei para o meu filho, ele falou, pai, por que a gente está vivendo tão apertado? Eu falei, eu não sei, filho, mas um dia eu já fui milionário. Eu não acredito. Eu falei, um dia o papai já foi milionário, eu já recebi milhões, filho. Ele, como assim? Eu peguei minha carteira profissional, fui lá para a década de 90, falei, olha aqui, 6 milhões 800 e não me lembro quanto, 850 cruzados novos. Falei, então eu recebia milhões. Então, o tempo vai passando, as coisas vão evoluindo e outras vão tendo o nome de evolução, mas na verdade é uma involução, O homem nunca havia experimentado em todos os tempos um mundo assim como esse que nós vivemos. Com certeza, para os homens, este não é o mesmo mundo que os nossos pais e os nossos avós viveram. Eu entrei na internet, eu sou muito curioso, e eu estava pesquisando o nome do meu avô paterno. E aí eu descobri que o meu avô paterno, português ele viveu na cidade de Vassouras, foi um dos administradores da cidade de Vassouras em 1921 ou 22, mais ou menos, foi um dos administradores da cidade. E aí encontrei nome do meu bisavô, que eu não sabia o nome, da minha bisavó, que eu não sabia o nome, e eu tenho certeza que a vida que eu estou vivendo hoje como homem é uma vida completamente diferente daquela vida que eles viveram naquela época. Hoje nós temos, inclusive, tendo revoluções na religião. Já não é de agora, mas nos tempos dos nossos pais não existiam pastoras. A gente só era acostumado a ver pastores. E hoje pastoras têm se tornado uma coisa bastante comum. Isso é uma revolução que vem acontecendo, A revolução na família. E aí, essa revolução que vem acontecendo na família não é para bem, é para mal. Porque a família tradicional, ela tem sido atacada de forma feroz, de forma satânica, de forma demoníaca. A família tradicional, que é pai, mãe e filhos. Hoje em dia a gente está vendo aí várias crianças sendo criadas por 2 pais, por 2 mães, e a cabeça da criança, eu fico imaginando que ocorre também uma revolução, não para o bem, mas para o mal. A questão da sexualidade também hoje em dia está uma coisa muito diferenciada.
estavam queriam casar com uma árvore. Vê se pode uma coisa dessa, casar com uma árvore, apaixonar-se pelo banco de uma praça. O ser humano está fazendo coisas que jamais foi imaginado em tempos passados. E as respostas dos homens hoje em dia têm sido muito negativas. Como os homens estão respondendo em relação a todos esses ataques, que tem todos eles, de alguma forma, cunho espiritual. Como é que os homens estão respondendo isso? Eles estão alicerçados na rocha? Eles estão respondendo à altura? Não, muitos estão respondendo de forma imatura. Não sabem o que responder. No início eu falei, se você pegar um homem, mesmo que não seja jovem, e fazer algumas perguntas para ele, você vai deixar ele um tanto embaraçado. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz o seguinte: quando eu era menino, palavras do apóstolo Paulo, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás o que é as coisas de menino. E hoje tem homens ainda agindo como menino, de forma imatura. Você vê homens que são capazes de fazer filho, mas não são capazes de educá-los, não são capazes de sustentá-los, não são capazes de proteger e prover para uma família. Eles estão consumindo mais drogas, usando mais violência, tudo de forma imatura. Olha o conselho que o rei Davi deu ao seu filho Salomão. Salomão tinha 19 anos de idade, ou 20 mais ou menos, quando assumiu o reino de Israel. O rei Davi falou: Salomão, meu filho, ainda é um menino. Mas ele chamou Salomão para uma conversa e falou: o negócio é o seguinte, Salomão, eu já tenho muito mais passado do que futuro. Os meus dias estão se cumprindo. E é você quem vai assumir esse reino. É você quem vai conduzir esse povo. E aí ele falou: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e haja como um homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos caminhos dele e obedeça aos seus estatutos, aos seus mandamentos e às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acha escritos na lei de Moisés. E qual é o resultado disso? Ele disse assim: você terá êxito em tudo que fizer e aonde quer que for. Aonde é que os homens estão buscando conhecimento para conduzirem as suas vidas, para darem resposta a todo esse sistema que vem atacando, como disse antes, de forma satânica, o gênero masculino. Davi deu um conselho ao seu filho: se apegue aos mandamentos do Senhor, cumpra todos os seus preceitos e todas as suas ordenanças. Fazendo assim, você vai ser bem sucedido em tudo o que você quiser. O homem moderno, ele tem cada vez mais, aí eu me refiro ao homem cristão, o homem moderno cristão, se afastar do conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é fonte de toda a sabedoria, isso aqui é fonte de toda a ciência. O apóstolo Pedro falou que a gente deve conhecer a palavra para quê? Para poder responder com mansidão, não é com gritaria, não é querer ganhar no grito, não. Responder com mansidão a razão da nossa fé. Nós precisamos responder com mansidão e com sabedoria. O homem hoje em dia está usando cada vez mais violência. Parece que quanto mais se faz leis para protegerem as mulheres, mais um efeito reverso está acontecendo. Quanto mais endurecem as leis, mais o homem tem se tornado violento. Parece que é uma mola que você vai espremendo, e quando escapa da tua mão, ela, quanto mais espremida foi, mais longe ela vai. Assim tem se comportado os homens nos dias de hoje. E ser violento, irmãos, não significa ser valente. No livro de Juízes, capítulo 6, fala de um caso emblemático, bastante interessante. O povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas. E aí, o anjo do Senhor apareceu para Gideão e chamou ele de homem valoroso, de homem valente. E falou: olha, eu vou dar um jeito nessa situação. Tudo que Israel plantava, todo o trigo que Israel plantava, eles iam lá e roubavam.
Os inimigos iam lá e roubavam. E aí ele falou: reúne um exército, reúne os homens, e eu vou dar fim a essa opressão. Então Gideão, antes ele acabou com a idolatria, a começar pela sua família. Depois ele reuniu os homens de Israel, somando 32 mil homens. E aí Deus olhou para aquele exército e falou: tem muitos homens aí, não precisa disso tudo para que você tenha a vitória, para que eu te dê a vitória. Diminui esse negócio. Mas como é que eu vou fazer, Senhor? Vai lá e pergunta, seja bem claro, bem objetivo. Quem aí é medroso? Quem aí é covarde? Levanta a mão. Irmãos, 22 mil levantaram a mão. Eram homens de guerra, homens violentos, mas eles não eram valentes. Ser violento é uma coisa, ser corajoso, ser valente é uma outra coisa. E aí 22 mil levantaram a mão e foram embora para casa. Ficaram 10 mil homens. Deus ainda falou para Gideão: não, ainda tem muita gente. Agora vamos ver quem de fato está apto. E aí fez mais uma seleção na beira do riacho, aqueles homens que levavam água na boca. Os outros que bebiam água distraidamente foram dispensados pelo excesso de contingente. E aí sobraram quanto? Todos nós sabemos? 300 homens. Mas eram 300 homens valentes, 300 homens corajosos, que precisaram somente usar a sua coragem. Não foi necessário usar nem tanto a sua força, porque a vitória foi muito mais dada por Deus do que pelo poder da espada que eles empunhavam. Nós sabemos, irmãos, que os homens, eles vivem menos que a mulher, morrem mais de ataque cardíaco que a mulher, sofrem mais doenças do fígado que a mulher. Eu acho que é porque o homem ingere mais bebida, come mais porcaria, né? As mulheres são mais cuidadosas de se alimentar, na saúde. Eles cometem mais suicídio que a mulher, e eles vão muito mais para a cadeia do que a mulher. Você chega num presídio, num sistema penitenciário, você vê vários galpões. Galpão é homem. E aquele galpãozinho ali, aquele ali é o galpãozinho feminino. Então, homens são muito mais presos, né? São muito mais presos, fazem muito mais besteira por aí do que as mulheres. No mundo de hoje, os homens carecem de boas referências. Por quê? Porque as nossas referências são, em primeiro lugar, os nossos pais, né? Eu me lembro, eu falei com a Marcela uma época que meu pai morreu, eu tinha apenas 11 anos de idade. De fato, eu só aproveitei o meu pai até os 5 anos, porque depois ele sofreu um AVC, ele ficou acamado, e eu pouco pude aproveitar, desfrutar da presença do meu pai. Mas aquilo que eu sou hoje, com todas as falhas, com todas as minhas fragilidades, com todos os meus erros, eu aprendi com o meu pai. Foi ele que me deu os direcionamentos, ele que me deu as lições de ética, de honestidade. Com poucas palavras, com poucas conversas, com poucos momentos a sós, eu consegui extrair do meu pai, e hoje eu tenho ele ainda como uma principal referência na minha formação como pessoa, como ser. Mas os homens de hoje estão sem referência. A sociedade está colocando referências mais. Influenciadores digitais hoje têm sido a referência não somente das crianças, não somente dos jovens, mas também dos adultos. E aí onde nós vamos parar, irmãos? Existiu um tempo no povo de Israel em que Deus buscava um homem. A nação estava tão mergulhada na podridão, na idolatria, na perdição e no pecado, sem arrependimento, que Deus chamou o profeta Ezequiel, que era um sacerdote também, e falou: Ezequiel, eu queria um homem. E aí, as 3 principais classes do povo de Israel eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Ele falou: vou nas autoridades constituídas. E chegou lá os príncipes de Israel, estavam todos com as suas mãos sujas de sangue. E aí ele falou: não tem como usar esses homens, eu vou até os sacerdotes. E aí abriu-se uma janela na parede do templo, e os sacerdotes estavam envolvidos com idolatria, com corrupção, com as coisas mais podres espiritualmente que pode se pensar. Ele falou: não dá, eu vou subir aos montes, eu vou buscar os profetas.
Ele encontrou profetas que profetizavam levianamente, profetas que profetizavam falsamente, que davam palavras para agradar as pessoas. Já viu esses profetas dos dias de hoje? Os profetas naquele tempo davam palavras de vitória. A pessoa, mas eu tenho um pecado que eu preciso me libertar. Não, Deus te entende como você é. Siga em paz. Ele disse, Ezequiel capítulo 22, versículo 30, eu busquei um homem para colocar na brecha. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não a destruísse. Bastava a intercessão de um homem. Se um homem intercedesse por aquela terra, Deus falou, eu não a destruirei. Ele não encontrou um homem. Não encontrou um homem. Mas estamos vivendo períodos difíceis, semelhante ao período que Israel vivia. Mas graças a Deus, que ainda, na casa do Senhor, ainda existem muitos homens onde nós podemos buscar referência. Eu tenho certeza absoluta, e aí não é massagear ego, não é agir como aqueles profetas agiram naquela época não, que dentro desta casa de adoração aqui, existem homens e também mulheres, ao qual nós podemos buscar como referência. Mas e na Bíblia? E na palavra de Deus? Nós temos tantos homens e mulheres que cometeram erros, homens que se sujeitaram a tudo que era de mal, tudo que era de errado. Nós precisamos buscar alguns, ou um pelo menos, como referência. E aí eu busquei o Senhor, e o Senhor me deu o nome de um homem. A nossa referência principal, todos nós temos, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É para Ele, é por Ele, é por causa dele que nós estamos aqui. Mas aí Deus falou comigo, José, filho de Jacó. E aí, em Gênesis capítulo 37, versículos 2 e 4, diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. E a história de José, irmãos, nos ajuda a entender um pouco o quanto custa ser homem. Davi chegou para Salomão e falou, seja homem. E aí de novo eu quero repetir, não é ser homem no sentido de sexo, homem masculino, não, né? Seja homem com toda a ética, com toda a moral, com todo o papel que um homem deve cumprir. Se bem que às vezes eu acho que Salomão entendeu um negócio um pouco errado, né? O camarada falou para ser homem, então vou constituir minha esposa, eu vou casar muitas vezes. Mas ser homem é no sentido da essência da palavra, do papel da figura masculina no seio da sociedade, do papel da figura masculina no seio do lar, como sacerdote da sua casa, como líder da sua casa. Quanto custa ser homem? Ser homem custa muito emocionalmente. Depois de promovido pelo faraó, José casou com uma egípcia e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Ele casou com uma mulher egípcia. Eu acho que ele nem escolheu a mulher. Mas o José era um homem tão dirigido por Deus, que o faraó falou, vamos escolher uma mulher, vai ser o governador do Egito, essa daqui vai ser a sua esposa. E Deus deve ter falado, case-se com essa mulher. E aí entregaram a Zenate, filha de um sacerdote, de uma cidade chamada On, também conhecida como Heliópolis, era o maior centro da adoração do Deus Sol. Uma mulher, filha de um sacerdote pagão, idólatra, casou-se, teve a sorte de casar com um homem, servo do Senhor. Não foi azar de José casar com ela, foi sorte dela
casar com José. Anos mais tarde, quando seu pai Jacó já estava cego, idoso, e aí já tinha acontecido tudo aquilo que José tinha passado. Ele foi vendido pelos seus irmãos, entrou como escravo no Egito, passou o que passou, né? Pela casa de Potifar, e agora ele tinha 2 filhos. Inclusive, seus irmãos já tinham reconhecido ele quando foram no Egito por causa da fome que aconteceu, os 7 anos de fome. E aí Jacó já estava morando lá, feliz, porque tinha reencontrado o seu filho, cerca de 20 e tantos anos depois. Ele já tinha dado seu filho como morto. Ele falou: agora eu posso morrer em paz, eu posso morrer tranquilo. Aliás, Jacó também foi um homem muito sofrido, porque ele começou querendo casar com uma esposa, ele amava Raquel. E aí, quando ele se casou, na noite de núpcias, aquela festança, muito vinho, no dia seguinte, quando ele viu, não era Raquel, era Lia. E aí ele começou a ver o quanto era duro ser homem. Mais 7 anos de trabalho pela mulher que é homem, ele casou-se com Raquel. As mulheres, por disputa de querer ter filho, cada um pegou sua serva e deu como esposa para ele. E aí aquele homem não tinha mais sossego. A Bíblia diz que aquele homem voltava no campo e às vezes elas mandavam o filho encontrar com ele no meio do caminho para disputar com quem que Jacó iria ficar naquele dia. Eu creio que seja uma vida tribulada a vida de Jacó. E aí, quando ele esteve com o Faraó perguntou para ele: você tem quantos anos? E ele falou: eu tenho 134 anos, mal vividos e sofridos. Como é difícil emocionalmente ser homem. Como é difícil. Manassés era o primogênito de José. E aí diz assim, o nome dele, o significado do nome dele é: Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, Deus me fez esquecer de todo o sofrimento, de tudo aquilo que meus irmãos fizeram, daquilo que a mulher de Potifar fez contra mim, daquilo que eu sofri na prisão. Deus me fez esquecer. Trabalhos danosos, trabalhos duros, memórias tristes, ressentimento. José era um camarada que ele tinha motivos de sobra para ter muitos ressentimentos, para aproveitar a posição que ele recebeu de governador do Egito para agora dar um troco para cada um dos seus irmãos. Ele poderia falar: agora eu sou governador, a fome veio, vou me sentar aqui, vou ficar só aguardando a hora que eles vão chegar. Mas dia menos dia eles vão ter que vir aqui, e quando eles vierem aqui eles vão ter que comer na minha mão. Um homem de verdade não pensa assim. Um homem de verdade sabe que a vingança pertence ao Senhor. Já viu um pai de família que tem 2 filhos? Ou mais? E aí eles brigam, né? E um dá queixa para o outro, e o pai sabe quem está errado. Mas ele não chega para o que está certo e fala: tá bom, pode ir lá e punir o teu irmão porque ele está errado. Não, quem vai punir sou eu. Vocês se aquietem aí, quem estiver errado vai ser punido por mim. Assim é o nosso Deus. A vingança pertence ao Senhor, e José, como um homem que era, sabia muito bem disso. Deus me fez esquecer dos meus ressentimentos. Manassés vem do hebraico, que significa fazer esquecer. Manassés foi o filho mais velho de José, e o seu irmão mais novo era Efraim. Manassés formou também a casa de José. E o segundo nome ele chamou Efraim, que Deus me fez ser próspero. Olha, eu saí da casa do meu pai, sofrendo as injustiças e angústias da parte dos meus irmãos. Vim para o Egito, fui vendido como escravo por 20 moedas de prata. José é uma figura de Jesus. Jesus, ele era amado pelo seu pai, José era amado pelo seu pai. Jesus foi odiado pelos seus irmãos, né? Pelos hebreus, pelo povo de Israel. Jesus foi vendido também por preço em prata, preço de um escravo. Só não tiveram o mesmo preço José e Jesus, porque José era um garoto novinho. Então quem tinha menos de 20 anos valia 20 moedas de prata. Jesus, como já tinha 30 anos, valia 30 moedas de prata. Mas os dois são, a gente chama de tipologia, né? Ele é um tipo de Cristo. Efraim foi o segundo filho de José, que deu o seu nome a uma das 12 tribos de Israel. A tribo de Efraim ela se tornou muito poderosa, irmãos. Quando houve
elas eram representadas pela tribo de Efraim. Então Efraim significa: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Veja só como é que Deus faz com um homem de verdade. Na terra em que ele sofreu escravidão, na terra em que ele sofreu injustiça, na terra em que ele foi encarcerado, agora ninguém mais podia levantar ou abaixar o pé sem autorização de José. Agora Potifar, que era o seu dono, que tinha direito inclusive sobre a vida dele, porque o dono poderia matar se quisesse o seu escravo. Potifar só não fez aquilo porque talvez ele soubesse de fato com quem ele vivia. Aliás, esse caso que aconteceu com José, que foi tentado pela esposa de Potifar a deitar-se com ele, isso não era uma novidade no Egito. A tradição hebraica, irmãos, ela na Bíblia não consta, né? Mas na tradição hebraica, a tradição oral, porque tem o que está escrito, tem aquilo que eles foram relatando gerações e através gerações, e aí, para não se perder a história, virou escrito. A tradição oral hebraica diz que na noite da morte dos primogênitos foi um escândalo. Por quê? Porque teve casa que morreu 2 primogênitos. Qual é a explicação? Teve casa que não morreu primogênito nenhum. O dono da casa ficou sem entender. Não morreu primogênito meu aqui, por quê? A morte dos primogênitos não expôs somente o último castigo de Deus, mas expôs toda a podridão em que estava mergulhada a sociedade egípcia. Nós estamos vivendo no meio de uma sociedade, irmãos, onde nós precisamos de fato ser o sal da terra e ser a luz do mundo. Os homens precisam ser homens de verdade, as mulheres precisam ser mulheres de verdade. Agora José, ele era um homem próspero na terra em que ele teve os seus piores sofrimentos. Ele era um homem frutífero. José enriqueceu e Deus o fez prosperar na região egípcia. Ele dirigia tudo lá no Egito. Quando ele chegou lá, já existiam as principais pirâmides já construídas, mas ainda existia a construção de pirâmides, e era José que regia tudo isso agora. Ele não tomava apenas conta dos celeiros, ele era o vice-rei, ele era o vice-faraó, ele tomava conta de tudo. Um hebreu, filho de um hebreu. Mas eu costumo dizer que José, ele se tornou essa referência que é para nós nos dias de hoje, ao contrário dos seus irmãos, que eram filhos desobedientes, porque José não foi criado por Jacó. Vocês sabiam disso? José não foi criado por Jacó, os outros filhos foram criados por Jacó. José foi criado por um homem transformado, chamado Israel. Um homem que tinha mudado, tomado uma decisão de mudar. Um homem que um dia encontrou com o anjo do Senhor e falou: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Eu não quero ser mais Jacó, eu não quero ser mais enganador, eu não quero ser aquele homem que eu era, eu quero ser um novo homem. Ele lutou pela sua bênção, ele lutou pela sua mudança. E José foi muito abençoado por isso, porque agora ele foi criado por um homem completamente transformado. E um homem transformado gera filhos que são referência. Deus precisa que nós possamos sofrer uma transformação diária. A cada dia que a sua misericórdia se renovar em suas vidas, como tem acontecido todas as manhãs, nós precisamos ser homens melhores do que fomos no dia anterior, para a glória do nosso Deus, para a bênção da nossa descendência. Deus me fez próspero. E a sequência importa, irmãos. Eu tomei nota e é uma coisa que eu vejo muito falar por aí, não concordo muito, mas aqui se aplica muito bem. O processo importa. Foi preciso José viver o processo. Precisou dele viver o processo para depois ele desfrutar do propósito de Deus para a vida dele. José primeiro, ele amadureceu. Todas essas coisas fizeram com que José se tornasse um homem maduro. Hoje, numa geração que não importa a idade, muitos homens ainda são imaturos. José já era um homem maduro. Aos 30 anos de idade, o homem
Eu não sei a mulher, né? São genéticas um pouco diferentes, mas deve também a idade da mulher. Mas aos 30 anos de idade é onde a curva do homem, experiência, vigor físico, tudo se encontra ali, tudo converge. Quando você vai passando dos 30 anos de idade, o vigor físico vai diminuindo, mas você vai ganhando experiência, você vai adquirindo sabedoria, você vai adquirindo maturidade. Mas aos 30 anos, que era a idade de sacerdote, em que um sacerdote era ordenado ao sacerdócio, em que Cristo começou o seu ministério, é a idade, provado cientificamente, em que todos os melhores momentos do homem se encontram. José amadureceu, José prosperou. Por quê, irmãos? Porque é perigoso poder e dinheiro chegar antes da maturidade. A gente já viu aí situações em que pessoas jovens bebem, depois saem com o carro. Teve um caso aí de um que saiu com um carro, acho que era um Porsche, bateu no motorista de aplicativo, acabou matando o motorista de aplicativo. Ele tinha dinheiro, ele tinha prosperidade, ele tinha bem, mas ele não tinha maturidade. Poder e dinheiro são muito perigosos quando nós não temos maturidade. Progresso financeiro é coisa para homens maduros. A falta e a fartura do dinheiro mexe muito com o homem. Salomão, com toda a sua sabedoria, depois de ter disputado toda a riqueza, depois de ter falado que tudo aquilo que os olhos deles viram, ele não negou. Tudo que o olho desejou, ele não negou os seus olhos, ele adquiriu, ele realizou. Já na maturidade da sua vida, ele chegou: Senhor, eu não te peço nem a riqueza e nem a pobreza. Eu não te peço a riqueza para que isso não me ensoberbeça e eu diga: quem é o Senhor? Também não te peço a pobreza para que eu me veja necessitado e acabe caindo na tentação de roubar. Me dê a minha porção diária. É isso que me satisfaz. Deus prometeu para a gente que supriria as nossas necessidades e nunca os nossos desejos, e nunca os nossos luxos. Para cada pessoa Deus tem um propósito, para cada pessoa Deus tem um tesouro, mas nós precisamos ter maturidade. E ser homem custa muito também espiritualmente. Nós aprendemos que custa muito emocionalmente, mas custa muito também espiritualmente. Por muitos anos, José recebeu de Deus mais provação do que bênção. A gente fala assim: José é filho de Israel, filho de Jacó, vendido pelos seus irmãos, e aí ele se tornou vice-faraó do Egito. Olha que bênção. Não. Ele levou por muito tempo, ele recebeu muito mais provações do que bênção. Desde quando ele era pequenininho, até os seus 30 anos de idade, foram só provações. Os melhores anos da sua vida foi aprendendo na escola do Senhor, na escola da provação. A gente não deve murmurar, irmãos, quando nós passamos por provação, porque a provação é algo que nos aperfeiçoa. A provação faz o homem se aperfeiçoar cada vez mais. A Bíblia diz em Gênesis 39, 2 e 3, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em suas mãos. A fé de José em Deus se manteve firme sob circunstâncias difíceis. Hoje a gente vê muitos homens tendo fé em Deus nos momentos de facilidade. Quando acontece alguma coisa ruim, que Deus é esse? Eu tive que trocar de aparelho de celular, mas eu guardei um áudio que eu recebi de uma pessoa que eu conheço com muita consideração. Mas no áudio que ele me mandou, quando aconteceu uma coisa ruim na vida dele, ele sempre falava de vitória, de que Deus prosperava os negócios dele, aquela coisa toda. E um dia, quando o dia mal chegou para ele, ele mandou um áudio e falou: que Deus é esse? Eu não respondi, porque ele estava num momento muito difícil. Mas a vontade era responder: o mesmo Deus que te prosperou, o mesmo Deus que te salvou, o mesmo Deus que tem guardado a tua vida, o mesmo Deus que por Cristo Jesus conquistou a glória eterna que um dia todos nós vamos desfrutar. Esse é o Deus que você está perguntando: que Deus é esse? A fé em Deus se manteve firme sob circunstâncias difíceis. Eu queria destacar 3 momentos que ele passou
que trouxe maturidade para a vida dele. No primeiro momento foi a mulher de Potifar. Aquilo ali foi uma grande prova para ele. E ele falou: olha, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou. José falando a respeito de Potifar, senão a ti, a mulher dele, porque és sua mulher. Como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O curioso é que ele disse: como é que eu vou cometer tanta maldade e pecar contra o meu Senhor, que está me tratando tão bem aqui? Mas o Senhor dele tratava bem porque tinha um motivo, porque ele viu que Deus era com ele. O comportamento de José estava enraizado na fé de José. José sabia que o reino, a moeda de troca do reino não é o ouro, não é a prata, a moeda de troca é a fé, é a obediência. O comportamento de José estava enraizado na sua fé. E o nome dos seus filhos demonstraram muito bem isso. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, Deus me fez próspero. A família de José estava enraizada na fé. Ele teve entendimento das provas. E olha o que ele disse para os seus irmãos em Gênesis 45:5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. Ele poderia chegar e falar: agora vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Para vocês não tem trigo, para vocês tem cadeia. Eu agora sou José, eu sou todo poderoso. Não, eu sou um homem maduro, aperfeiçoado pelas provações do meu Senhor. Recebi graça e entendimento a respeito da vontade de Deus. E eu entendi, e eu vim para cá, que todo o mal que vocês me fizeram, tudo aquela injustiça que vocês provocaram contra mim, não foi para mal, foi para a bênção, tanto do Egito quanto de toda a terra ao redor, inclusive da minha própria família. Porque José, irmãos, se ele não tivesse sido vendido como escravo, se ele não tivesse ido para o Egito, se Deus não tivesse levantado ele como vice-governador do Egito, se ele tivesse ficado na casa do seu pai, ele ia perecer junto com a sua família e com todo o povo egípcio. Então importou, como disse Potifar, como disse Caifás, que profetizou a respeito de Jesus: vocês não sabem que importa que um homem pereça para que não sofra toda uma nação? Sofreu José, para que todo mundo conhecido na época pudesse ser salvo daquela fome, daquela época. Ele teve entendimento das provas. Mas os seus irmãos, eles não ficaram sossegados em seu coração. Ele falou: fiquem tranquilos, entendam isso, mas eles não eram homens de verdade, eles não tinham aprendido a ser homem de verdade. Gênesis 50, versículos de 15 a 21, fala que depois da morte de Jacó, os irmãos de José voltaram lá e falaram: olha, o teu pai, não falaram nem nosso pai, o teu pai mandou dizer que você nos perdoasse depois da morte dele, que você não fizesse nada de errado com a gente. E mais uma vez ele confortou e consolou os corações dos irmãos dele. Se assosseguem, se aquietem. Um homem não mostra valor pela forma como ele desfruta de suas conquistas, mas sim da maneira que ele interpreta as suas provações. José não mostrou valor apenas da forma com que ele desfrutou as suas conquistas, mas da forma com que ele interpretou as provações que ele viveu até chegar naquele momento. A fé de José conduziu seu comportamento, sua família, sua história. Ser um homem é algo que custa muito caro. Ser homem é algo que custa muito caro. Muito caro, inclusive, o dinheiro. Olha o que diz Provérbios 24 e 27. E aí, essa palavra serve para os mais jovens. Reflitam nisso, mais jovens. Vocês que estão namorando, vocês que estão intencionando casar. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto e deixe pronta a sua lavoura. Depois disso, edifique a sua casa. Tem muita gente por aí querendo constituir família sem ter trabalho. Constituir, edificar a sua casa não é construir uma casa, não, é edificar família, é casar-se. Primeiro você se prepare, termine primeiro o seu trabalho a céu aberto e
deixe pronta a sua lavoura. Tem gente que não deixou nenhum trabalho a céu aberto, mas está querendo entrar para dentro de uma casa, para dentro de um quarto. E aí vai sofrer decepções. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto e deixe pronta a sua lavoura. Depois disso, edifique a sua casa. Fique de pé, eu gostaria de orar com vocês. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Pai, muito obrigado por este culto de adoração. Que o Senhor possa receber no trono da Tua graça, Pai. Que tudo que foi feito aqui desde o dia de hoje, passando por agora de manhã e que será realizado à noite, Pai, seja recebido no trono da Tua graça como louvor, Pai, como cheiro suave, como sacrifício de louvor, que possamos aqui oferecer os nossos corpos ao Senhor em sacrifício vivo, Pai. Abençoa o ministério de homens desta igreja, Pai. Abençoa o pastor Pedro Vicente, presidente desta igreja. Que em tudo a Tua boa mão, Pai, seja sobre ele. Que em tudo a Tua boa mão seja sobre este povo, Pai. Que em tudo, Pai, possamos aprender com esta referência de José, o que é ser um homem de verdade. Que homens daqui, desde o jovem até o mais velho, saibam o peso da sua responsabilidade, tanto no reino de Deus, quanto na sociedade que nos cerca, Pai. Nós somos observados por uma nuvem de testemunha, tanto na terra quanto nos reinos espirituais, Pai. Dá que possamos ser valorosos, dá que possamos ser valentes, Pai. Dá que possamos ser sábios em seguir somente a Tua palavra e a Tua vontade, para assim se tornarmos, como foi José, prósperos e sábios, Pai. A Tua palavra nos dá sabedoria, a Tua palavra nos dá verdadeira prosperidade, Pai. Oramos e Te agradecemos por tudo e fazemos isso no nome precioso de Jesus, o nosso único Senhor. Amém.